Fala moçada, aqui é o professor Zakimi, sou professor de matemática do Colégio Évora, tanto do cursinho quanto da isolada, como também do ensino médio. E no vídeo de hoje eu estou aqui para resolver com vocês as questões de matemática da UFGD 2023, beleza? Então vamos passar aqui pelas resoluções, tá, de todos os exercícios, ok? E também vou dando algumas dicas aqui, tá, desses conteúdos mais cobrados nas provas recentes da UFGD, tá joia? Então vamos lá. Gente, as questões de matemática desse ano, tá? São as questões de número 53 até 60, tá certo? Começamos aqui com uma questão de trigonometria, beleza? Uma questãozinha que vai cobrar, na verdade, né, os seus conhecimentos aqui sobre razão trigonométrica inversa, tá joia? Mais especificamente, né, falando de cotangente, tá certo? Eu só queria lembrá-los o seguinte, tá, moçada? Geralmente nós estudamos, né, as razões trigonométricas inversas, né, secante, cossecante, cotangente, tá certo? Lá perto de equações trigonométricas, não é isso? Mas vamos relembrar aqui que isso naturalmente, tá? Naturalmente nós podemos aplicar isso também em um triângulo retângulo, tá? E foi isso que a questão 53 fez aqui da UFGD, tá certo? Bom, essa imagem você tinha, né, no exercício, tá joia? E de forma bem focada aqui, tá? A pergunta da questão era, né, qual o valor desse H, ok? Em função desse D e também em função das cotangentes, tá? Se você verificar aqui, gente, com calma, né? Todas as alternativas estão mostrando ali, né, alguma expressão matemática, tá certo? E que envolve cotangente de alfa e envolve cotangente de beta, beleza? Então, meu primeiro passo aqui na resolução, tá, vai ser aplicar cotangente. Relembrando que cotangente, tá, moçada, não passa de você inverter a fração da tangente, beleza? Simplesmente isso, perfeito? Então, já calculei aqui a cotangente alfa, né? Se tangente, né, era cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? Então, a cotangente é o inverso, beleza? Fica A sobre H. Calculei a cotangente beta, ok? Então, né, se a tangente era para ser H sobre B, tá? A cotangente fica B sobre H, perfeito? Bom, neste momento eu isolei, tá? Isolei quem é o Azinho, isolei quem é o Bzinho, perfeito? E com qual objetivo, né? Com o grande objetivo, tá, moçada, de aplicar um Pitágoras lá nesse triângulo retângulo da base, que envolve esse Azinho, tá, e esse Bzinho, perfeito? Então, nós sabemos, né, que D ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? D ao quadrado, né, A ao quadrado mais B ao quadrado, tá certo? Pitágoras, trocando quanto vale o Azinho, né, quanto vale o Bzinho, tá? Eu encontro, né, essa expressão matemática que envolve H, D e as cotangentes, tá? A partir desse momento é só organizar a conta então, beleza? Isolar o H, perfeito? E quando você tenta isolar o H, tá certo? Vai ficar D ao quadrado igual a H ao quadrado, né? Tá? Você pode tirar o H ao quadrado em evidência, tá certo? Fica H ao quadrado, né, igual a essa expressão, e você vai precisar tirar a raiz quadrada, tá, do outro lado, beleza? Ó? E aí, esse D ao quadrado vai escapar da raiz, tá? Porém, nós ficamos com uma raiz aqui embaixo, né, na expressão que envolve as cotangentes, tá certo? E por isso marcamos aqui como resposta, né, a letra B. Ok? Lembrando que, né, devido a esse sinal de mais, a conta fica assim mesmo, tá? Fica a raiz dessa expressão toda aqui, né? Ele decidiu não racionalizar, né, tá? Então a expressão fica com essa cara e você tem aí a letra B, perfeito? Uma questãozinha, né, de aplicação aqui de trigonometria em geometria plana, beleza, mas nada demais, né? O aluno teria que ter os seus conhecimentos, né, bem fixos aqui de razão trigonométrica inversa, tá? E manipular, fazer Pitágoras, beleza? Uma questão algébrica, né? Tá certo? Bom, a nossa próxima questão, a questão de número 54, é uma questão bem clássica, tá? Que envolve, né, conhecimentos de PA e PG, tá? PA e PG, galera, são conteúdos aí, né, de as sequências, né, matemáticas tradicionais. Tá, você encontra esse conteúdo de PA e PG em várias provas anteriores também, né, da UFGD. Seria um conteúdo que você deveria necessariamente revisar aí, tá, para ir para essa prova, beleza? Gente, a questão 54 fala o seguinte, né? Ela explica sobre a história, né, de um avicultor, tá, que ele começa a sua produção de ovos e essa produção acontece de acordo com uma PA. No primeiro dia, né, beleza? Ele explica para você ali, tá? Você tem ali 300 ovos, ok? E aí, com o passar do tempo, né, ele vai aumentando numa razão de mais 400, mais 400, mais 400. Então, portanto, reconheci que isso é uma PA.
beleza? Bom, logo depois, o enunciado fala o seguinte: sabendo-se que o lucro obtido com a venda, né, tendo em vista o número de dúzias de ovos, é dado por uma função exponencial que tem essa cara, tá? E ele coloca f de x igual a 6 vezes, né, 1,0000, né, 4 zeros, tá? 85 elevado a x. Só que ele já explica para você também que ele quer saber como é que funcionam os valores de f de an, beleza? Então, eu decidi aqui já trocar a variável da função, tá? Pelo an, igual ele pediu, e eu vou analisar agora que sequência que eu encontro. Que tipo de sequência, né, eu consigo encontrar aqui. Perceba que você precisa trocar os termos, né, an, tá? De forma genérica, né, a expressão matemática. Aí eu fui trocando para descobrir o que estava acontecendo. Troquei o A1 então, f de 300. Descobri que dava essa expressão. Claro que nem era para você calcular essa expressão, né? Era só para você entender. E outra coisa, só de analisar, tá, galera? Essa primeira expressão, que é o primeiro termo, tá? Já dava para você marcar ali, né, a nossa letra D, que é a única que apresenta esse termo aqui. A princípio já dava para você responder a questão, viu, gente? Com bastante segurança até, né? Perfeito? Mas, vou continuar aqui e responder a questão toda, tá? Fiz isso para o termo A2, então fiz o f de 700 e encontrei essa expressão, perfeito? Para o aluno ficar bastante seguro em responder a questão, né, é possível verificar que daqui para cá, né, a única coisa que difere, né, e se você entende bem as propriedades de potenciação da matemática básica, né, é que você está multiplicando por 1,000085 elevado a 400, tá, para sair desse termo e chegar nesse. Então você percebe naturalmente, tá, que existe um fator multiplicativo, beleza? E vai acontecer sempre esse fator multiplicativo, portanto a sequência é uma PG, ok? Então a resposta, né, é uma PG e o primeiro termo vale este, beleza? Você encontra aí na letra D, tá certo? Uma questão até bem clássica, né, de PA e PG nesse ano da UFGD, perfeito? Gente, a questão de número 55, tá? Uma questão aí muito clássica, tá? Uma questão de função exponencial, beleza? Um conteúdo que aparece também várias vezes, tá? Nessa prova, nesse vestibular. Função exponencial, né? Função logarítmica, tá? Funções em geral tem aparecido bastante aí. É um tema com certeza, tá? Que você precisa revisar para chegar nessa prova bem preparado, beleza? Gente, ó, uma função exponencial tradicional, né? Gostaria de fazer algumas explicações, porque a função é p de t. Então, t é a única variável dessa função, né? P de t. T é a única variável da função. Qualquer outra letra que você ver aqui, gostaria que você soubesse que isso não é uma variável, e sim uma constante. É um valor numérico, tá? Que a princípio o exercício até passou para você, né? O valor de D, o valor de C, tá certo? O valor desse C, galera, a gente nem acaba utilizando para resolver o exercício, tá? Nem vai precisar. Ok? Esse número E é a constante de Euler, tá certo? A gente fala Euler, né? É a constante de Euler, tá, galera? E a gente também nem acaba utilizando, tá? Isso, né, no exercício, beleza? Então, uma questão bem clássica de função exponencial, tá certo? A questão diz para você que no início, né? Então, nós sabemos que início implica em tempo igual a zero, beleza? No tempo igual a zero, no início, você tem 100 peixes, ok? Então o que eu fiz aqui foi justamente trocar o tempo por zero, tá? E perceba que se você trocar aqui o tempo por zero, tá, galera? Se você trocar esse tempo aqui por zero, vai ficar e elevado a menos c vezes zero. Isso aqui vai dar e elevado a zero, tá certo? E, gente, você sabe que elevar a zero, isso aqui tudo daria 1, tá? Por isso que a gente nem usou o valor do e, tá? Nem usamos o valor do c também, ok? Então, 100 peixes quando o tempo vale zero, perceba que aqui vai dar elevado a zero, que dá 1, né? E você tem 100 no número de peixes, a constante dele passou para você no enunciado da questão, dividido por 1 mais k, perfeito? Resolvendo essa continha simples aqui, né, essa equaçãozinha, você encontra o k valendo 11, perfeito? E o exercício só pergunta o seguinte: quanto vale essa expressão matemática, né, 2k menos 5, beleza? Então a pergunta é, qual o valor de 2k menos 5? A única coisa que você precisava descobrir para resolver esse exercício, concorda comigo, é o valor do k, ok? Então já achou o k, vamos resolver a questão logo, beleza? Se o k vale 11, então 2 vezes 11, 22, tira 5, 17, beleza?
letra C, tá certo? Uma questão bem tradicional, né, utilizando, né, pontos da função, descobrindo aqui constantes da função. É uma questão bem clássica aí de função exponencial. Fechou? Moçada, continuando então, questão 56, uma questão bem clássica aí, né, de probabilidade, tá? E aquele tipo de exercício, tá, gente, onde compensa bem mais você esquematizar, né? Você montar um esqueminha, tá? E aquela questão, né, clássica de porcentagem também, onde você vai anotar não só o dado, tá, que a questão forneceu, mas também você vai anotar tudo que você consegue, beleza? Então, vou pedir para vocês darem uma lida, tá, no texto dessa questão, e ela vai montando para você esse esqueminha, né? Ela vai dizendo para você algumas informações e você vai completando com as informações que você consegue, beleza? Então, por exemplo, ó, quando a questão fala que 86% estão na área urbana, aí você pega 100%, tira e sabe que 14% estão na área rural, tá? Ela vai falar, né? Na área urbana tá com o celular 85, aí você já anota então, né? 100 menos 85, 15, né? Sem o celular, beleza? Faz isso também para a área rural, tá? Sempre pensando isso. Anota o que o enunciado te deu e você anota também o que você já consegue, beleza? Quando você montar, tá, todo esse esqueminha, aí você vai ficar bem seguro, né? Porque a princípio qualquer pergunta que vier aqui a gente já vai conseguir saber responder, beleza? Lembrando só o seguinte, tá, galera? Essa porcentagem, tá? Essa porcentagem é uma porcentagem referente a este valor, né? Então nós teremos aqui uma ideia clássica, né, de porcentagem de porcentagem, beleza? Bom, então essa porcentagem também é em cima desse valor, tá? É 60% dos 14%, beleza? É 40% dos 14%, tá? Estamos com ideia de porcentagem de porcentagem. E aí, só revisando um pouquinho de matemática básica, tá, galera? Sem medo nenhum, porcentagem de porcentagem é só você multiplicar, beleza? Então, 15% de transforma em multiplicação, 86%, ok? Já deixei calculado quanto dá. 40% de 14%, tá? 40 por 100 multiplica 14 por 100, já deixei aqui calculado quanto que dá, beleza? A pergunta de probabilidade é o caso de probabilidade condicional, perfeito? Só relembrando aqui, gente, que probabilidade condicional é simplesmente quando você tem uma restrição, né? Um grupo, tá? Uma restrição do espaço amostral, tá certo? Então, a questão pergunta para você o seguinte, né? Qual a probabilidade de que tal pessoa seja residente em domicílio situado na zona rural, tá? Só que ela vai falar sabendo, tá? Sabendo que essa pessoa está sem celular, beleza? Sem o celular. Então, simplesmente, ó, vamos focar aqui nessa parte, sem celular, tá? Que seria 15% dos 86%, que está aqui, beleza? Sem celular temos aqui também, né? 40%, né? Dos 14% que eu calculei aqui, beleza? E aí simplesmente, tá? Sem celular, é só somar os dois, né? Esse seria todo o meu espaço amostral, beleza? E se a pessoa está na zona rural, tá, galera? Se está na zona rural, só pode vir daqui, ó, tá? Então, seria o 40% dos 14%, né? Que é o 5,6, tá? Então, 5,6 dividido por 5,6 mais 12,9, beleza? 5,6 dividido por 18,5, isso dá aproximadamente, o aluno teria que fazer essa conta, tá? 0,303, que é aproximadamente, né? E a questão pergunta aproximadamente, 30,3%, beleza? Eu sempre gosto de lembrar aqui aos alunos, tá? Que em uma questão de probabilidade condicional, você deve ficar atento, né? Porque, por definição, galera, o seu evento tem que ser um subconjunto do espaço amostral. E essa é uma frase que a gente aprende lá no início de probabilidade, né? Às vezes ela não dá tanta importância para isso, tá? Mas é algo totalmente importante, beleza? Por isso que eu só peguei, né, os que estavam na zona rural, mas que não usavam o celular, tá certo? Então, meu evento tem que ser um subconjunto, tá, do meu espaço amostral. Beleza? Letra D, essa questão que é uma questão clássica aí de probabilidade. Tá joia? Bom, na sequência temos a questão de número 57. Tá uma questão até bem simples de geometria plana, tá, galera? Tem ali também um texto, né? Tá? Um texto chamado Catedral Metropolitana de Brasília, né? Aí você vai ler esse texto, tá? Você vai coletar as informações importantes, e são pouquíssimas informações importantes,
matematicamente importantes para o exercício, beleza? Ele simplesmente vai dizer, tá, que existe uma circunferência de diâmetro 70, então eu já deixei anotado que se o diâmetro vale 70, o raio vale 35, perfeito? E essa circunferência será dividida em 16 partes, tá joia? Ele quer saber o comprimento de uma dessas partes, tá? Então essa é a ideia matemática toda envolvida no exercício, uma questão até rápida, viu, moçada? Perceba que o exercício pediu, tá, para você usar o π como aproximação 3,14, né? Então vou usar. Calculei o comprimento total da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr, então 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 35. Fiz essa continha e achei o comprimento total da circunferência sendo 219,8, beleza? Ele queria uma parte só dessa, então sei que a circunferência foi dividida em 16 partes, é só pegar esse comprimento total e dividir por 16, beleza? Você acha uma resposta aproximada, 13,74, ele pediu aí também, né? Tá, aproximadamente, ficamos com a letra A, 13,74 nas duas casas decimais, certinhas aí. Um exercício bem tranquilo, né? Geometria plana. Tá joia? Bom, a questão 58, tá? Já é uma questão de geometria analítica, aí já não tão simples assim, eu diria, tá? Até que a ideia do exercício é simples sim, tá, moçada? Mas entendo que com toda essa simbologia matemática, né, do jeito que ele quis passar esse enunciado, pode parecer algo, né, um pouco trabalhoso, difícil, e na verdade nem era tão difícil assim, tá? O que você precisa é lembrar bem como funciona a equação da circunferência, beleza? Então o aluno com certeza teria que ter estudado, né, geometria analítica, tá? A equação da circunferência. Geometria analítica é um conteúdo que você encontra, tá, em diversas provas aí recentes da UFGD, é um conteúdo que você tem que estar ligado, tem que ficar atento, beleza? Equação da reta, né, ponto, circunferência, ponto e reta, né, reta e circunferência, tá joia? A UFGD não costuma entrar no mérito das cônicas ali, né, do estudo das cônicas, tá certo? Nem o FMS, nem a UEMS, né, as provas aqui do MS, mas esse trabalho aqui tradicional, para quem já estudou geometria analítica, é algo bastante importante, beleza? Gente, focando neste momento, nessa parte, né, na resolução direta aqui do exercício, ele explica para você que todas as circunferências serão construídas, tá, com a coordenada y do centro igual a 1, beleza? Então, por exemplo, este aqui seria, né, o primeiro caso, tá? A circunferência centralizada em 1 em 1, né? Aí já fui direto para o que ele pediu. Uma circunferência aqui, né, ó, tá com raio 4, né? Beleza? Então o centro dela seria, né, o centro de coordenadas 4, né, para x e 1 para y, tá? E também vamos ficar bem ligados aqui que este ponto de coordenadas, né, 0 e 1, ele vai fazer parte de todas essas circunferências aqui, beleza? Teriam mais circunferências ainda, né, gente? Vou desenhar mais uma aqui, ó, tá? Todas estão sendo construídas nessa ideia, com este ponto aqui, sendo um ponto que faz parte de todas as circunferências, tá certo? E com essa ideia, né, beleza? De você analisar qual ponto é o centro da circunferência, ok? Bom, então de uma forma geral, né, eu até entendo que o x do centro da circunferência vai ficar mudando, porém o y do centro é algo que não vai mudar. Portanto, a equação de todas as circunferências, segundo esse enunciado, ficariam dessa forma, né? X menos o a, né, que a gente fala a, é o valor do x do centro, y menos 1, aí sempre vai ser 1, né? O y do centro de todas as circunferências, tá? Igual a r ao quadrado. E você vai me perguntar o seguinte, Zaquini, por que você fez esse trabalho algébrico aqui, né, sem trocar nada? Tá? Gente, eu fiz esse trabalho algébrico sem trocar nada porque essa é uma das perguntas que o exercício fez, né? De forma geral, como nós conseguimos escrever a equação da circunferência. Então fiz isso algebricamente para entender o padrão, para entender o que acontece com todas as equações de circunferência nessa questão. E aí, fazendo as continhas, né, rapidamente, tá? Você consegue identificar, né, trocando este ponto 0 e 1, tá, na equação da circunferência, que a ao quadrado é igual a r ao quadrado, portanto a é igual a r, né? Já que estamos falando sempre de a positivo, beleza? E aí pronto, né? Se a é igual a r, galera, então só de jogar de uma forma geral, né, uma forma genérica, tá? Esse valor do a tem que ser sempre igual ao valor do r na equação da circunferência. Então por isso o mesmo n aqui e o mesmo n aqui, beleza? Essa é uma das perguntas.
A outra seria quando você tem o raio 4, né? Então, ao trocar o A por 4, o R por 4, você encontra essa circunferência aqui para o N igual a 4. Perfeito? Ele pergunta justamente isso. Qual seria o A4 e qual seria o AN? Essa é a ideia do A4, beleza? Essa é a ideia genérica, né? A ideia do AN. Sei que A fica igual a R e por isso a equação fica desse jeito. Tá joia? Você encontra exatamente essas duas equações, né? Nessa respectiva ordem, tá certo? Lá na nossa letra E, ok? Bom, uma questão não tão simples assim, né? Mas que o aluno tinha que dominar bem, não só a equação da circunferência, né? Mas como ela funciona aqui no plano cartesiano. Lembrando que você tinha um ponto de apoio, se ele faz parte de todas as equações de circunferência, você podia jogar, tá, em qualquer equação que você montasse aqui. Beleza? Moçada, vamos então para as duas últimas questões. Uma questão aqui de estatística, uma questão muito bem montada, tá certo? Onde o aluno poderia sim ter calculado tudo, né? Calculado média, calculado desvio padrão, que dá um pouquinho de trabalho, tá certo? Mas eu vou resolver essa questão, gente, sem fazer conta nenhuma praticamente, tá? Sem fazer conta nenhuma praticamente. Nós vamos entender aqui o que acontece com alterações feitas, né? No cálculo de média aritmética, né? Tá certo? E também alterações feitas no cálculo de desvio padrão. Se você compreender, tá, moçada, você não vai precisar fazer conta nenhuma, tá? Conta de cálculo, né? Envolvendo as fórmulas, né? Por exemplo, de desvio padrão, né? Onde dá um pouquinho de trabalho, né? Tem que calcular a primeira variância, não é isso? Aí você tira a raiz quadrada da variância. Isso pode dar muito trabalho, inclusive, tá certo? E uma questão de equacionamento, uma questão de matemática básica, né? Trabalhando aqui com ideias, analisando as equações, tá? E descobrindo uma resposta, beleza? Você tinha que estar atento também com as equações e ter uma saída rápida, né? Para resolver o exercício, tá joia? Bom, vamos começar pela questão de estatística, questão 59, ok? Onde você vai ter um gráfico de apoio para analisar, né, os seus dados estatísticos em 2021, perfeito? Coloquei aqui a média e o desvio padrão, beleza? Só lembrando aqui, galera, tá? Que essa média e esse desvio padrão, que eu acabei de escrever aqui, foram dados pelo enunciado, tá? Foram dados pelo enunciado, beleza? E ele vai fazer o seguinte, para cada mês, tá? Nós teremos um acréscimo de 10 milímetros, né? Então, em todos os termos, eu vou aumentar 10. Em todos os termos, eu vou aumentar 10. Bom, queria que você entendesse o seguinte, tá, galera? Se você aumenta em cada termo mais 10, ok? Então, o resultado da sua média aritmética, beleza? Também aumenta 10. A sua média aumenta 10, tá? Bom, por exemplo, né? Se você fez ali 4 provas, tá? 4 provas. Aí você tirou N, né? Tirou N, 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 N. Aí você faz as 4 provas de novo, né? Aí você tirou N mais 1, N mais 1, N mais 1, N mais 1. Você tirou um ponto a mais em cada prova, tá? Então a sua nota final, a sua média final, aumentou em um ponto. Beleza? Nessa ideia, tá? Claro que eu considerei aqui média aritmética, né? Beleza? E não a ideia, né, com pesos, né? Que seria a média aritmética ponderada, tá certo? Somar 1 em cada termo, tá, moçada? Implica que você soma 1 no resultado final, tá? Na média final. Então, só com essa ideia, tá? Só com essa ideia o aluno já poderia, né? Nem precisava ter feito essa conta tudo de novo, tá? De média, né? Somar e dividir pela quantidade. Se você aumentou 10, tá? Em todos os meses, você aumentou 10 também, né? Da sua média final, beleza? Você pode analisar isso, né? Observando, tá? Simplesmente a continha, né? De média, tá? Média aritmética, beleza? Bom, outra ideia bastante clássica até no mundo das questões, né, de vestibulares ali, que cobram a estatística, né, nesse nível, tá? O cálculo do desvio padrão. Queria só analisar o seguinte, lá no cálculo do desvio padrão, né, que vem lá da expressão da variância, né, você tira a raiz da variância e calcula o desvio padrão, lembra que lá você pega cada termo, menos a média aritmética, certo? E você leva ao quadrado, tá joia? Aí vamos supor que eu somei 10 nesse termo, Então você tem que somar 10 também, né, na média, o que a gente acabou de analisar. Só que aqui vem um sinal de menos, né? E aí, galera, o que vai acabar acontecendo, né? Esse mais 10 que você somou em cada termo, lá na média aritmética você vai ter que subtrair, porque é menos, né, essa expressão. Então você vai acabar somando mais 10 e menos 10, né, em todos os termos, tá certo? Lá do cálculo da variância, né? Beleza? Que faz parte do desvio padrão. E por isso, galera, você não vai alterar o resultado final. Se você tiver essa análise, tá certo? E é algo necessário até, dependendo da questão, tá?
você consegue analisar que o desvio padrão não vai ser alterado, tá certo? Não vai ser alterado e por isso ele se mantém como 100 milímetros, né? Naturalmente, o aluno poderia ter feito todas essas contas, tá? E ele ia verificar que no final o desvio padrão não se altera. Mas com essa análise matemática da expressão, você nem precisa fazer essa conta com segurança, beleza? Então a média aumentou 10, tá? E o desvio padrão manteve o mesmo valor, perfeito? E aí ficamos aí então com a letra D, tá joia? Bom, nossa última questãozinha aqui, gente, questão 60, uma questão de matemática básica, né? Vai falar aí pra você, tá? Que no aniversário de uma loja anunciaram algumas promoções, né? Calças, camisas e sapatos, tá? Chamei o X de calças, Y de camisas e Z de sapatos. E a questão explica justamente essas equações que eu montei, né? Então, se você compra 5 calças, 3 camisas e um sapato, né? Isso dá 112, tá, galera? Opa, coloquei 102, é 112, tá, gente? Arrumando aqui. 3 calças, 2 camisas e um sapato, né? 76, beleza? Montei a equaçãozinha matemática, tá certo? Ele quer saber quanto vale, né, uma calça, uma camisa e um sapato, beleza? Uma questão de equacionamento, né? Você equacionava as informações e você ia brincando com essas equações até achar o que você precisa, tá certo? Vou mostrar para você aqui o caminho mais rápido, tá? Que foi o seguinte, talvez até um caminho natural para o aluno tomar, né? Já que você tem aqui, ó, mais Z nessa e mais Z nessa, você consegue cancelar o Z de forma bem rápida, subtraindo as duas equações, tá? Que o enunciado apresentou. Aí você encontraria essa, beleza? E, gente, se você selecionar, tá? Se você selecionasse essa equação com a equação que você encontrou, beleza? Você poderia, né, subtraí-las aqui no caso, ok? E subtraindo você ia encontrar 3x menos 2x dá x, 2y menos y dá y e z menos nada dá z. Você ia direto para a resposta x mais y é mais z, beleza? Que é igual a 40. Sei que, né, agora analisando aqui parece até uma questão fácil, tá? Mas o aluno tinha que ter sim, né, esse gingado aqui, digamos assim, com as equações, né? Saber analisar as equações e encontrar o que você precisa, tá certo? Uma questão que talvez o aluno, né, pudesse analisar de forma rápida, né, como é que você faz para chegar. Talvez podia demorar um pouquinho sim, para encontrar o que você precisava, tá joia? Então o valor pago, né, por uma calça, uma camisa e um sapato é R$40, beleza? Você só precisava fazer o seguinte, você precisaria de um pouquinho de tempo para fazer essa questão, tá, gente? Porque assim, você achou o V vale 40. Só que ao invés de perguntar quanto vale esse V, ele está supondo, tá? Em cada alternativa ele está criando um exercício de matemática diferente aqui, né? Vê se você me entende, ó. A letra A fala assim, V é igual a 10 vezes log de 8 na base 2. Aí você tem que confirmar se essa alternativa o resultado da V que é 40. Você vai ver que não dá certo. Na letra B, V é uma solução da equação tal, x² menos 18x mais 80. Você vai ter que achar soluções, né? E vai ter que ver se 40 é uma delas. Você vai ver que isso também não dá certo. Na letra C, resolva essa conta, vê se é o V. Você vai ter que resolver a conta da alternativa e ver se isso dá 40 ou não, né? Aí letra D, é menor que 35. Puxa, a única que era rápida que você realmente podia, né, cancelar, né? É 40, tá? É maior que 35. Agora, para você responder a questão, galera, né, com segurança, digamos assim, você vai ter que responder, né, uma pergunta que existe de vestibular na letra E desse exercício, que é V é igual ao valor de juros simples de uma aplicação de R$200 com uma porcentagem de 4% ao mês no tempo de 5 meses, tá certo? E aí, fazendo essa continha, você confirmava que isso dava 40 e 40 era o valor, né, que a gente encontrou aqui no sistema de equações, tá certo? Então, assim, uma questão trabalhosa, né, para você realmente achar a resposta, né? Colocou em cada alternativa ali uma condição, né, para você analisar. Tem um exercício praticamente em cada alternativa, tá certo? Uma questão um pouquinho trabalhosa, beleza? Mas que não envolve lá, né, uma matemática tão avançada assim, tá joia? Gente, essas então foram as resoluções, tá, das questões de matemática, beleza? Continue seguindo, tá, o Évora aí no YouTube, tá certo? Para mais provas, mais resoluções, mais dicas para o seu vestibular. Um grande abraço, tamo junto, até a próxima.